Imagine uma época em que o mundo era novo, cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Era um tempo em que a curiosidade era a chave para abrir portas para novos mundos e novas ideias. Na ensolarada cidade de Siracusa, aninhada na costa da Grécia Antiga, vivia um jovem chamado Arquimedes. Siracusa, com suas ruas de pedra e mercados vibrantes, era um lugar onde o conhecimento e a cultura floresciam. Desde menino, sua mente fervilhava de curiosidade. Arquimedes não era um garoto comum. Ele tinha uma sede insaciável por conhecimento que o diferenciava dos outros. Ele via quebra-cabeças nos padrões das conchas e enigmas no voo dos pássaros. Cada detalhe da natureza parecia sussurrar segredos que ele estava determinado a desvendar. Arquimedes ansiava por entender o mundo ao seu redor, por desvendar os segredos escondidos sob a superfície da vida cotidiana. Ele passava horas observando o mar, as estrelas e os fenômenos naturais, sempre se perguntando como tudo funcionava. Mal sabia ele que sua curiosidade insaciável o levaria a fazer uma das descobertas matemáticas mais significativas da história humana. Ele estava destinado a se tornar um dos maiores pensadores de todos os tempos. Essa jornada começou não com números ou equações, mas com um senso de admiração infantil e uma sede insaciável por conhecimento. Arquimedes via o mundo com olhos de maravilha, sempre buscando entender o que estava além do óbvio. Seu playground era o próprio mundo, seus professores, as estrelas no céu e a areia sob seus pés. Ele aprendia com cada experiência, cada observação, cada momento de contemplação. À medida que ele crescia, também crescia seu fascínio pelas complexas engrenagens do universo. Ele queria entender as leis que governavam o movimento dos corpos celestes, as marés e os ventos. Seu mundo era uma tapeçaria vibrante de conhecimento e descoberta. Siracusa era um centro de aprendizado, onde filósofos, matemáticos e cientistas se reuniam para compartilhar suas ideias. Os antigos gregos prezavam o aprendizado e o debate, e Siracusa vibrava com a troca de ideias. Arquimedes cresceu em um ambiente onde o pensamento crítico e a curiosidade eram incentivados. Nesse ambiente estimulante, Arquimedes floresceu. Ele era um estudante ávido, sempre buscando aprender mais e mais. Ele devorou o conhecimento dos grandes pensadores de seu tempo, mergulhando nas obras de Euclides e Pitágoras. Ele estudava os textos antigos com uma paixão que poucos podiam igualar. Mas ele não se contentava em simplesmente absorver informações. Arquimedes queria experimentar, testar suas próprias teorias e descobrir novas verdades. Ele ansiava por explorar, por ultrapassar os limites do que era conhecido e por esculpir seu próprio caminho pelos territórios desconhecidos da matemática e da ciência. Ele queria deixar sua marca no mundo e estava disposto a trabalhar incansavelmente para isso. Uma das histórias mais famosas sobre Arquimedes envolve sua descoberta do princípio da flutuabilidade. Diz a lenda que ele estava tomando banho quando percebeu que a água deslocada por seu corpo poderia ser usada para medir o volume de objetos. Ele ficou tão empolgado com essa descoberta que correu nu pelas ruas de Siracusa gritando "Eureka!". Esse momento de epifania foi apenas o começo de uma vida de descobertas. Arquimedes continuou a explorar, a questionar e a descobrir, sempre guiado por sua curiosidade insaciável e seu amor pelo conhecimento. Ele inventou máquinas incríveis, como a alavanca e o parafuso de Arquimedes, que ainda são usados hoje. Suas contribuições para a matemática, a física e a engenharia são imensuráveis. Arquimedes nos mostra que a curiosidade e a paixão pelo conhecimento podem nos levar a grandes descobertas. Ele nos inspira a olhar para o mundo com olhos de maravilha e a nunca parar de questionar. E assim, a jornada de um jovem em Siracusa se tornou uma lenda que continua a inspirar gerações. A história de Arquimedes é um testemunho do poder da curiosidade e da busca incessante pelo conhecimento.
O olhar de Arquimedes frequentemente se voltava para os céus. Ele não era apenas um matemático e inventor, mas também um observador incansável do universo. Suas noites eram muitas vezes passadas sob o vasto manto estrelado, onde ele se perdia em pensamentos profundos sobre os mistérios do cosmos. Ele era cativado pela dança celestial das estrelas e planetas. Seus movimentos, uma sinfonia de precisão e elegância. Cada estrela, cada planeta, parecia seguir um caminho predeterminado, como se estivessem todos participando de uma coreografia cósmica. Arquimedes via beleza e ordem onde outros viam apenas pontos de luz. Essa fascinação pelo cosmos o levou a contemplar uma das formas mais fundamentais do universo, o círculo. Para ele, o círculo não era apenas uma figura geométrica simples, mas uma representação da perfeição e da eternidade. Ele via o círculo em todos os lugares, nas órbitas dos planetas, nas fases da Lua e até mesmo no ciclo das estações. As estrelas traçavam arcos pelo céu noturno. A Lua aumentava e diminuía em um ciclo circular perfeito. Cada fase da Lua, desde o crescente até a Lua cheia e de volta ao crescente, era um lembrete constante da natureza cíclica do tempo e do espaço. Arquimedes se maravilhava com a regularidade desses fenômenos. Até mesmo o Sol, em sua jornada diária, parecia seguir um caminho curvo. O nascer e o pôr do Sol, com suas cores deslumbrantes e sua previsibilidade, eram para ele uma prova da ordem subjacente do universo. Ele via o movimento do Sol como uma dança diária que nunca falhava em encantar e inspirar. Havia círculos por toda parte que ele olhava, mas sua simetria perfeita escondia um mistério perplexo. Por que o círculo era tão prevalente na natureza? O que tornava essa forma tão especial? Arquimedes estava determinado a descobrir as respostas para essas perguntas. Ele acreditava que, ao entender o círculo, ele poderia desvendar alguns dos segredos mais profundos do universo. Haveria uma relação oculta entre a circunferência de um círculo, a distância ao seu redor e seu diâmetro, uma linha cortando seu centro? A pergunta o atormentava. Ele sabia que, se pudesse encontrar essa relação, ele poderia revelar uma verdade fundamental sobre a geometria e a natureza. Era um enigma que havia deixado os maiores pensadores perplexos por gerações. Mas Arquimedes estava determinado a encontrar uma resposta. Ele sabia que a chave para resolver esse mistério estava em suas próprias mãos, e ele estava disposto a dedicar sua vida a essa busca. Ele começou desenhando círculos de diferentes tamanhos no chão, usando um simples pedaço de corda e uma vareta. Cada círculo que ele desenhava era uma nova oportunidade para explorar e descobrir. Ele passava horas, dias e até semanas desenhando e medindo, sempre em busca de padrões e relações. Ele mediu suas circunferências e diâmetros meticulosamente, registrando suas descobertas em tábuas de cera. Cada medida era anotada com precisão, e ele comparava os resultados com cuidado. Ele sabia que a resposta estava nos números, e ele estava determinado a encontrá-la. Ao comparar suas medidas, um padrão começou a surgir. Ele notou que, independentemente do tamanho do círculo, havia uma relação constante entre a circunferência e o diâmetro. Essa descoberta foi um momento de revelação para ele, e ele sabia que estava no caminho certo. Parecia que, independentemente do tamanho do círculo, a razão entre sua circunferência e diâmetro permanecia notavelmente consistente. Essa constância era uma pista importante, e Arquimedes começou a perceber que estava lidando com algo muito maior do que ele havia imaginado. Essa constatação lhe deu uma dose de entusiasmo. Ele sabia que estava prestes a fazer uma descoberta que poderia mudar a forma como entendemos a geometria e o universo. Ele sentiu uma onda de excitação e determinação, e ele estava mais motivado do que nunca para continuar sua pesquisa. Sugeria a existência de uma constante matemática oculta,
uma verdade fundamental que governava a própria natureza dos círculos. Essa constante, que mais tarde seria conhecida como π, era a chave para entender a geometria dos círculos e, por extensão, muitos outros aspectos da matemática e da ciência. Essa constante, ele percebeu, era a chave para desvendar os segredos dessas formas enigmáticas. Ele sabia que, ao entender π, ele poderia abrir novas portas para o conhecimento e a compreensão. Ele estava determinado a explorar todas as implicações dessa descoberta. Sua busca para entender os círculos o havia levado à beira de uma descoberta inovadora que ecoaria pelos corredores da matemática por milênios. Arquimedes sabia que estava prestes a fazer uma contribuição duradoura para o conhecimento humano, e ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Sua paixão e determinação eram inabaláveis, e ele estava destinado a deixar um legado que seria lembrado por gerações.